A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua. E Abissua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zerá, seu filho Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Ebiasaf, seu filho Assi, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzar, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram segundo o seu costume no seu ministério.
Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatita, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buqui, seu filho Zi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, e os seus arrabaldes, e Jati e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, e Debe e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família, da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim, deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes.
E deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Isacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Assem, Massal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, e a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. 1 Crônicas, capítulo de número 7. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola e Puva, Jazube e Sinom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías e Jeriel e Jamai e Ibizão e Samuel, chefes das casas de seus pais e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael e Obadias e Joel e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus irmãos em todas as famílias de Isacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi, e Uziel, e Jerimote e Iri, 5 chefes das casas dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás,
e Eliezer, e Elioenai, e Unri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, e Benjamim, e Euder, e Kenaana, e Zetã, e Tassis, e Aizahar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filho de Ir, e Uzim dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Gezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Cira, teve a Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maqui, teve um filho e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, Amolequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla, e foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eleade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem-Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezef, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, ao oriente, Naarã, e ao ocidente, Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aiá, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanac, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Assem foram Ina,
e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bizavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otã, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Ina, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Hanefer, e Sual, e Beri, e Inra, e Bezer, e Ode, e Samar, e Silza, e Itran, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Izia. Todos estes foram filhos de Assem, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Amém.